Vocês já me conhecem, meu nome é Jeremias Pinhaton, eu sou estudante de História, estou desenvolvendo uma pesquisa sobre a história de Ibiraçu e região. Venho editando alguns vídeos, esse é o quarto vídeo que edito para divulgar essa história em Ibiraçu e na região. E esse vídeo de hoje, nós vamos procurar falar da emancipação política de Ibiraçu no início da República, em 1891, até o movimento integralista de da década de 30, de 1932 para frente. Muito bem, vamos falar do aspecto sociopolítico do município, falar um pouco da política, da organização administrativa do município e vamos finalmente chegar, então, na década de 30, no movimento integralista, que foi um movimento político muito importante para a nossa região, muito significativo para a nossa região. E que infelizmente tem poucas pessoas que conhecem e que sabem desse movimento político do integralismo. Muito bem, esse período em que vou destacar hoje é um período em que quase não se encontra historiografia, não se encontra livros escritos sobre esse período. Então é um período de pesquisa e de estudo muito difícil, muito trabalho para pesquisar. Então nós vamos começar esse vídeo exatamente em 1891 com a emancipação política de Ibiraçu, que se tornou independente de Santa Cruz. Em 11 de setembro de 1891, Ibiraçu se emancipou de Santa Cruz. 14 anos depois da chegada dos imigrantes italianos e nordestinos, Ibiraçu se vê um município independente. Logo em seguida, chamado Pau Gigante, e nós vamos tratar de agora para frente de Pau Gigante. Então, como era Pau Gigante neste período? Que era exatamente o período em que se iniciava a República. A República tinha 2 anos, ia fazer 2 anos de existência. Então Ibiraçu nasce com a República. Então como era a sociedade de Ibiraçu nesse período, início da República, lá o início da Primeira República? Ora, tinha um núcleo urbano, ali onde hoje é a cidade de Ibiraçu, Pau Gigante, tinha um núcleo urbano que girava em torno de 200 pessoas e em volta do núcleo urbano as colônias dos imigrantes, principalmente os imigrantes italianos, que produziam café. Café era riqueza. Café foi o que deu o impulso ao crescimento do município. Café foi o que fez o município crescer, o município se tornar economicamente viável, o município conseguir se emancipar. Muito bem, então a economia girava em torno do café. No centro urbano, onde tinha cerca de 200 pessoas, um pouco mais de 200 pessoas, quem é que habitava? Habitava a elite, ou seja, os servidores públicos, delegado, juiz, autoridades policiais, jurídicas, gente de cartório, professores e comerciantes. A elite
econômica, a elite intelectual. Por quê? A grande maioria dos colonos que habitavam em volta eram analfabetos, né? Então, ali ficava o centro de decisão, o centro político, o centro social, em volta da igreja o centro religioso e a elite dirigente do município, né? Bom, a República pretensamente queria instituir um regime democrático, só que não era bem assim. Quem votava na República, quem decidia de quem era a decisão política na República? Na República só votavam os maiores de 21 anos, masculinos, mulher não votava, e os alfabetizados. Ora, numa sociedade em que nem 10% da população era alfabetizada, quem decidia mesmo era em torno de 5% da população. Porque dos quase 10% que eram alfabetizados, a metade era mulher. Um outro tanto era menores de 21 anos. Então, quem votava, quem decidia a vida política, era uma minoria muito pequena da população. E essa minoria, muito pequena, substancialmente residia no centro urbano da cidade, ali no núcleo urbano da cidade, né? Os agricultores, os colonos, que estavam espalhados em volta do núcleo urbano, estavam alijados destas decisões políticas e dessa participação social. Muito bem, para a gente ter ideia de como funcionava esse núcleo urbano ali de Pau Gigante, a gente cita um livro muito importante na literatura nacional, que é Canaã, de Graça Aranha. Ora, quem foi Graça Aranha? Graça Aranha era um homem do judiciário, foi um grande escritor brasileiro, um dos pré-modernistas. Ele também atuou na Semana Modernista de 22, né? Mas Graça Aranha escreveu esse livro Canaã, retirando informações e vivências dele na época em que ele foi juiz. Ele era maranhense, mas ele foi juiz em Santa Leopoldina, que era, na verdade, a sede da colônia a qual pertencia Pau Gigante, né? Inicialmente, a colônia de Santa Leopoldina. Então, Graça Aranha foi juiz ali. E nesse livro Canaã, apesar de ser uma ficção, que conta a saga de alguns imigrantes alemães, Graça Aranha conta e mostra direitinho como a população de imigrantes era explorada, era chacada pelas autoridades do governo da época, Ele conta muito bem isso, quer dizer, os pobres imigrantes, lá no caso alemães, mas que a gente pode também transportar isso para a nossa realidade ali de Pau Gigante, os imigrantes eram achacados, eram enganados, eram ludibriados, eram roubados por essas autoridades que se aproveitavam da condição deles de pobres, analfabetos, sobretudo estrangeiros, que mal dominavam o idioma e que não tinham consciência dos seus direitos. Então, eu imagino que aquela realidade que é mostrada numa ficção, mas que trata-se de uma realidade lá que Graça Aranha mostra em Canaã, ela também pode ser transportada para a realidade de Pau Gigante. Então, nós tínhamos um núcleo, uma cidade com mais ou menos 200 habitantes, aquele núcleo central aí de Pau Gigante, com os moradores em volta, os colonos, que produziam, que tocavam a economia, sobretudo café, e que não participavam da vida social, da vida política da cidade, quer dizer, estavam marginalizados àquela elite dominante que vivia no centro da cidade. Então essa era a situação no início do município de Pau Gigante. Como eram as eleições nesse período do início da República? No início da República Antiga, no começo da República. As eleições eram com voto ou era aberto,
não existia justiça eleitoral, então os resultados das eleições eram transcritos em atas. Essas atas normalmente tinham rasuras, inconsistências, era muito comum a fraude. Era sempre, no início da República, tinha o movimento coronelista, que era o coronel que mandava nos votos, né? E se você imaginar um municípiozinho pequeno como Pau Gigante, né, nosso Ibiraçu, você imagina que votava o quê? Votavam nem 5% da população. Nós vamos botar que nós tivéssemos ali uns 2.000, é mais ou menos como girava o número de habitantes no município inteiro. Você tinha ali uns 100, 200 eleitores, no máximo, né? E aí? Aí eles se reuniam num galpão, normalmente se fazia isso na igreja, né? E elegiam os seus representantes. No caso, o órgão máximo da política, né, da administração, chamava-se intendência, né? É como se fosse uma Câmara de Vereadores hoje. Se elegia lá 5, 6, 7, 8 intendentes, isso varia com o tempo, à medida que a população vai crescendo. E esses intendentes tinham um mandato lá de 4, 5 anos, né, 4 anos, e os intendentes, entre eles, escolhiam um que seria o administrador, que seria o executivo, que seria o presidente da intendência, que é o cargo mais ou menos equivalente ao que hoje a gente chama de prefeito. Verdade que muitos nomes de italianos aparecem nessa administração e nessas intendências, mas normalmente eram nomes de italianos comerciantes, que é daquela elite do núcleo urbano central. Mesmo assim, nesse período de 30 anos, 40 anos, de 91 até 1930, que foi quando acabou a República Antiga, a República Velha, como alguns historiadores andaram chamando, né? Nesse período de quase 40 anos, só um dos intendentes, o Domício Martins, o presidente da intendência, por 19 anos, quer dizer, foi prefeito por quase a metade desse tempo, né? Então, na verdade, e volto a confirmar, o grosso da população, sobretudo os colonos italianos, que tocavam a política, que tocavam a economia, melhor dizendo, não participavam da vida política, né? Ou porque eram analfabetos, não participavam. Eram estrangeiros, não tinham uma participação efetiva na vida política do local. Tá bom? Muito bem. Então, esse período ganha uma certa importância a vinda da Estrada de Ferro Vitória Minas. Porque antes eles tinham que escoar a produção de café pelo Porto de Santa Cruz. Agora não. Vindo em 1905 a ferrovia, eles passam a ter uma ligação direta, rápida, eficiente com a capital. E aí a riqueza do café passa a ser até mais importante. E nesse tipo de organização política, social, se transcorre todo esse período aí, de 1891 até 1930. E o que ocorre? Antes de 1930, em 1929, um grande baque para os colonos italianos e para os habitantes ali da cidade. Que é um baque, um golpe que existe no mundo inteiro. A Grande Depressão de 1929, que começa com a quebra da Bolsa de Nova York. O preço do café cai assustadoramente. Então toda aquela riqueza que os italianos conseguiam plantando café, com a cultura do café, vai por água abaixo. Os estoques de café no Brasil crescem assustadoramente. O governo tenta manter o preço do café, tirando o café do mercado e fazendo grandes estoques. Em seguida vem a Revolução de 30, que acaba com esse período da República Velha, ou da República Antiga, ou da Primeira República, e pega os imigrantes italianos desiludidos, frustrados com a queda do café, do preço do café. E o produto que antes era a escora deles, era o sustentáculo deles, passa a ser, não valer mais nada.
e eles veem todo aquele esforço, toda aquela opulência de certa forma, não uma opulência, que eles não eram ricos, mas toda aquela estabilidade econômica que eles tinham com o café, eles veem cair por terra e veem nascer um Brasil novo, um Brasil modificado, com a Revolução de 30 e com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. Bom, então, com a Revolução de 30, nós entramos numa nova fase da história republicana brasileira. Existe ali uma queda da oligarquia cafeeira paulista, existe uma queda daquela política do café com leite, se revezar governantes de São Paulo e Minas, assume uma nova elite, uma elite renovada, assume o poder no Brasil. Muito bem, isso pega os imigrantes italianos e os colonos ali, que é a maioria da população de pau gigante, pega eles numa crise tremenda, uma crise econômica, e que também vai um pouco para uma crise de valores. Eles que antes tinham encontrado uma estabilidade, cresciam uma família, tinham orgulho já de serem incorporados na vida nacional, com a queda do preço do café, com a crise que começou em 1929, eles se sentem desamparados pelo Estado. Getúlio, que entra no poder, comete a heresia de queimar estoques de café para poder tentar subir o preço do café no mercado internacional. Quem conviveu com os descendentes, os pais, os avós aí mais antigos, sabe que os imigrantes italianos tinham um ódio de Getúlio, exatamente por isso, porque viram nos jornais a queima dos estoques de café, viram que o principal produto deles, o que eles tinham mais apreço da produção deles, ser queimado como se não valesse nada. E realmente não valia mais nada. Muito bem, eles já não tinham participação política, pouca participação social, eram pobres analfabetos, discriminados, explorados pelas autoridades, como o Graça Aranha chama atenção no seu romance lá, Canaã. Muito bem, eles estão meio se sentindo desamparados pelo país no qual eles chegaram para trabalhar, para morar, para viver. E aí aparece um bálsamo na vida deles, que é um movimento político chamado integralismo, um manifesto integralista, foi escrito, divulgado em 1932. E esse movimento integralista ganha força, sobretudo no interior e nas colônias de imigração italianas e alemãs. Muito bem. Em que consistia esse movimento integralista? Ele foi idealizado, esse movimento, por alguns intelectuais, principalmente Plínio Salgado. Plínio Salgado era um intelectual paulista, que participou da Semana de Arte de 1922, era um escritor, e ele era o principal ideólogo deste movimento integralista e o principal líder, tanto que ele é chamado pelos componentes, pelos integrantes, pelos militantes do integralismo de chefe. Assim como Mussolini era chamado Duce, Plínio Salgado era chamado de chefe. Mas tinham outros intelectuais, tinha Gustavo Barroso, que era um intelectual também, foi presidente da Academia Brasileira de Letras, tinha o Miguel Reale, que era também um outro grande intelectual, e outros intelectuais. Esses eu cito porque se destacaram mais. Muito bem. E qual era o ideário desse movimento integralista? Era um movimento nitidamente influenciado pelo fascismo de Mussolini. Pelo fascismo não só de Mussolini, mas o fascismo que se espalhava pela Europa nessa época. Muito bem. E aí? Esses intelectuais acreditavam que o mundo evoluía do politeísmo, passando pelo monoteísmo, e depois chegou na degradação com o ateísmo. Então eles acham que o ápice da humanidade é a Idade Média. Observe que absurdo. Esses intelectuais acham
que o ápice da humanidade foi a Idade Média. Eles não gostavam do liberalismo, né, que apareceu com o iluminismo, e também não gostavam do comunismo. Esses dois, comunismo e liberalismo, eram tidos por eles como duas faces da mesma moeda. Mas o principal inimigo deles era o comunismo, né? Eles tinham aversão ao comunismo, e eles se diziam sempre anticomunistas. Tudo bem, e eles começaram a dar valor ao pessoal do campo, porque a Idade Média, né, se a gente for analisar a sociedade da Idade Média, a gente vai ver que a Idade Média era camponesa, né? A sociedade era do campo, e eles tinham essa ideia de que o verdadeiro homem, o homem integral, né, era o homem do campo, aquele que trabalhava lá na enxada, no suor, no dia a dia, produzindo alimentos para a população. Esses integralistas, eles tinham um movimento meio militar, era paramilitar, né? Eles se fardavam, se trajavam de camisas verdes, com a letra sigma destacada no ombro, né? Se saudavam com uma expressão tupi, chamada Anauê. Eles se saudavam, se cumprimentavam. Anauê, que quer dizer, você é meu irmão, né, em tupi. E essa história do Anauê também tem a ver com a busca das raízes da nossa cultura, né? Eles também foram influenciados aí por um historiador do final do século XIX e início do século XX, o Capistrano de Abreu, que achava que o verdadeiro Brasil estava no mestiço do interior, né? Então, esse movimento integralista passa a ter a simpatia da colônia italiana, né? Não só porque ia buscar inspiração na Itália de Mussolini, mas porque também valorizava o homem do campo, o homem simples que produzia alimento lá na agricultura. Então, esses integralistas, esses intelectuais integralistas, imediatamente foram aceitos, eles e suas ideias, por esses homens do interior, né? Por esses homens das colônias italianas e alemãs, e por Pau Gigante, pelos colonos da nossa região ali de Pau Gigante. Muito bem. Esse movimento integralista, ele tem uma aceitação muito grande em Ibiraçu, João Neiva, Cavalinho, Acioli, Demétrio Ribeiro, ou seja, em todo o município de Pau Gigante, né? E ele passa a dominar, de certa forma, o cenário político, né? Lógico que nós estamos falando de um período meio ditadura de Vargas, né? Que depois vai recrudescer, vai endurecer mais ainda com o golpe de 1937. E a gente tem um incidente nessa época em Ibiraçu, aliás em João Neiva, né? Muito interessante. O assassinato de um jovem integralista ocorrido na estação de João Neiva, né? Foi no dia 6 de setembro de 1936. 3 jovens integralistas que vinham de Demétrio Ribeiro, este que foi assassinado, que chamava Amadeu Faustini, um da família Secomante e um outro da família Seleghini, não, é uma outra família que agora não me ocorre o nome, eu perdi o nome, mas é um outro imigrante italiano, um descendente de imigrante italiano. Eles vinham de Demétrio Ribeiro, foram a Cavalim, porque tinha um núcleo integralista muito forte em Cavalim, comandado pelos irmãos Del Caro, Silvério Del Caro principalmente, e eles pegaram material lá e estavam indo de trem para Pau Gigante, para no dia seguinte, no dia 7 de setembro, dia da pátria, dia da independência, eles iam fazer uma grande manifestação em Pau Gigante. E chegou, inclusive, a notícia, isso tem algumas informações que aí são um pouco difusas, um pouco contraditórias, de que eles tinham um plano de tomarem a prefeitura em Pau Gigante. Isso não foi muito bem confirmado, só ficou no depoimento de algumas pessoas, né? Mas eles diziam que eles tinham um plano de tomar a prefeitura de Pau Gigante.
E quando eles saltaram esses 3 jovens com mais alguns componentes do movimento integralista, né, que nessa altura já era um partido político, se chamava AIB, Ação Integralista Brasileira, né, esses jovens, ao saltarem em João Neiva, cria-se um tumulto na estação. Um policial que lá estava tentou revistar o que eles traziam numa bolsa, numa mala, e houve uma confusão, saiu tiro, saiu tiroteio, alguém reagiu. A história não é muito bem contada, eu não tive ainda acesso ao processo, porque não consegui encontrar no Fórum de Ibiraçu. Estou tentando procurar esse processo lá no Tribunal de Justiça em Vitória, né? Então, a gente não tem muito seguro essas informações. Houve um tiroteio e esse jovem, Amadeu Faustini, com em torno de 20 anos de idade, recebeu um tiro e morreu em decorrência desse tumulto. Com isso, o movimento integralista Ibiraçu recebeu um baque. O governo central de Vitória proibiu as manifestações integralistas na região, ali no nosso município, em Pau Gigante, e o movimento integralista reflui, diminui, apesar de estar ali ainda presente, né? É interessante a gente ver dessa questão do integralismo, que esse rapaz, o Amadeu Faustini, virou um nome nacional. Ele até hoje no site, outro dia acessei o site da Ação Integralista, dos Integralistas do Brasil, e está lá o nome dele como um dos heróis mártires do movimento integralista, né? Ganhou repercussão nacional, estadual, saiu em tudo quanto é jornal do estado, do Espírito Santo e do Brasil, e ele acabou virando um mártir desse movimento integralista. Mas por que, Jeremias, que você está falando tanto integralismo? Bom, primeiro porque foi marcante na nossa história de Ibiraçu, né? Na nossa história de Pau Gigante e depois de Ibiraçu. Por quê? Porque quando veio o golpe do Estado Novo em 1937, os integralistas apoiaram Getúlio para instalar a ditadura do Estado Novo, né? Eles, a pretexto de combater o comunismo, eles apoiaram Getúlio. Plínio Salgado tinha a promessa de Getúlio de ser o secretário de educação, o ministro de educação de Getúlio no Estado Novo. Só que Getúlio fez tudo ao contrário. Além de não nomeá-lo ministro da educação, Getúlio proibiu a atuação de todos os partidos políticos, inclusive da Ação Integralista Brasileira no Brasil, né? Os integralistas revoltados tentaram matar Getúlio Vargas em 1938, numa ação que ficou conhecida como Intentona Integralistas. Eles tentaram invadir o Palácio Guanabara, onde morava Getúlio com a família, tentaram matar Getúlio Vargas, foram impedidos, né? Houve uma reação que impediu, tanto da família quanto das autoridades da época, lá do Exército, inclusive. Tá aí, Plínio Salgado foi exilado, acabou a Ação Integralista Brasileira, né? E em Ibiraçu ficou ainda o integralismo vivo, né? Até na década de 50, quando virou um partido político, o PRP. O PRP foi um partido político que abrigou a Ação Integralista depois que caiu o Estado Novo em 46. Muito bem, nisso tem importância para nós de Ibiraçu, de Pau Gigante, um grande líder que nós tivemos, que foi o Dr. Antônio Barroso Gomes. Dr. Antônio Barroso Gomes, ele nasceu no Rio, né? Ele nasceu em Cantagalo, conterrâneo de Euclides da Cunha, e Dr. Barroso veio para Ibiraçu em 1937, após a morte do jovem Amadeu Faustini. Ele veio trazido por um outro médico, Calmon, Lastênio Calmon, né? Que era integralista, e trouxe Dr. Barroso exatamente por essa ligação que ele tinha com o integralismo para atuar em Ibiraçu. E Dr. Barroso, aos poucos, foi se transformando num líder político, um líder carismático, né? Que dava importância aos pobres, aos colonos, exatamente por essa ligação que eles tinham com o integralismo, e acabou virando um grande político do nosso município, sobretudo depois que o Estado Novo caiu. Ele foi inclusive o primeiro prefeito eleito nos moldes da eleição que nós entendemos hoje de Ibiraçu, em 1947. Então,
o movimento integralista marcou muito a história de Biraçu e é por isso que nós estamos aqui hoje falando dele. Com isso nós acabamos então este vídeo de hoje, o quarto vídeo desta série. Eu agradeço a todos a paciência de me ouvir, de me ver, e agradeço especialmente ao meu filho Ângelo, que trabalha comigo na edição desses vídeos, ao Pedro da Roz, que me apoia sempre na pesquisa, e volto a agradecer a atenção de todos que tiveram paciência de ouvir e ver este vídeo de hoje. Muito obrigado, até a próxima. Nosso Brasil vai ter